Graça e paz, irmãos. Como é bom estar aqui novamente. Quem esteve aqui pela manhã? Muitos irmãos, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Meu nome é Alverânio, né? Para aqueles que não estiveram. Comigo está aqui a minha esposa Célia, sentada aqui à frente. Mateus é membro da nossa igreja, nosso filho na fé, né? Está nos acompanhando também. E é uma grande alegria poder partilhar da palavra do Senhor. E se você veio pela manhã, você se recorda que nós falamos do livro de Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. Você se recorda os pontos do sermão? Nós temos esperança no Pai, que nos elege, no Filho, que nos redime, e no Espírito, que nos sela. Guarda isso no teu coração. Por quê? Porque nesta noite nós vamos falar um pouco do capítulo 2. E essas coisas que o apóstolo tão claramente trata no capítulo 1, são a base, né, o referencial para que nós possamos compreender o capítulo 2. Porque ele vai aprofundar essa doutrina da salvação e da graça no capítulo 2, ele vai nos mostrar a beleza da salvação em Cristo Jesus, o tamanho do valor que tem essa graça que está sobre nós. Que lindo aqui as nossas irmãzinhas, né? Que ganharam medalhas. Maravilhoso isso. E de valorizarmos isso, as conquistas. E cada um de nós se alegra com as nossas conquistas, não alegra? Faz um retrospecto da tua vida aí. Você não se alegrou quando você se casou? Né? Você não se alegrou quando passou no vestibular? Estudou bastante, se preparou e aí foi aprovado. Você se alegrou quando se formou, não se alegrou? Nós também nos alegramos quando conseguimos o primeiro emprego, quando passamos no concurso, quando seguimos a vida. E são coisas que nós dizemos o seguinte, que nós ganhamos. E nós nos alegramos quando ganhamos algo, não é assim? Quando nós recebemos um presente, o que acontece? Nós nos alegramos, não é assim? Pois bem, esse texto nos fala dessa alegria, que muitas vezes nós deixamos de viver por não compreendê-la. Nós deveríamos ser aquelas pessoas mais felizes dessa terra, porque aquilo que nós recebemos, ninguém pode comprar. Nem todo ouro, nem todas as posses do mundo pode comprar aquilo que nós já temos. E às vezes nós não temos consciência disso. Vai lá para o capítulo 2, em nome de Jesus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Todos encontraram? Está projetado também, né? A palavra de Deus nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela.
Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, nós mais uma vez estamos neste lugar que é santo e é destinado ao Senhor. E é por isso que é com temor e tremor diante da Tua palavra que clamamos pela Tua misericórdia neste momento. Ó Deus, que o abrir da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis somente a Ti, Senhor. E que em nome de Jesus todo pensamento seja levado cativo a Cristo e seja Ele glorificado em nosso meio. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Em nome dEle oramos, em nome dEle te agradecemos, Pai amado. Queridos, a graça de sermos restaurados pelo Senhor. Como é maravilhoso o livro de Efésios. Eu te convido a fazer algo. Se você ainda não leu todo esse livro, faça esse exercício, ou hoje à noite, ou amanhã pela manhã. Leva em torno de 20 minutinhos para você ler o livro todo. Leia todo esse livro, para que a gente possa ter uma percepção da Igreja de Cristo e da importância desta igreja. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas da prisão. Ele escreve de Roma e ele vai instruir essa igreja e as demais igrejas, porque uma das grandes questões da carta aos Efésios é que em alguns manuscritos não tem aos fiéis irmãos em Éfeso. É suprimida essa parte, e nós não sabemos se essa carta originalmente foi para Éfeso e depois recopiada para outras igrejas, ou se ela originalmente já foi escrita para que fosse para todas as igrejas, porque o apóstolo não trata aqui de nenhum tema da igreja local, ele não resolve nenhuma contenda, nenhuma dificuldade da igreja local, mas ele escreve livremente a doutrina como ele escreve em Romanos, e ele vai nos ensinar coisas maravilhosas aqui. Nós temos visto este livro lá na igreja do Jardim Aristocrata, e lá nós não dividimos pela perícope, dividimos por porções da perícope, e só no capítulo 1 nós ficamos 2 meses, porque é muito conteúdo para que nós possamos expressar em tão pouco tempo. Mas esse capítulo 2 é algo que salta aos olhos, é algo que a simples leitura dele já nos tira as escamas, já nos leva na direção correta. E é um texto que fala ao nosso coração, é um texto que fala ao meu coração. Mas eu queria também, deixa marcado aí no livro de Efésios, e como eu te pedi pela manhã, os textos que são textos de apoio, eu gostaria que você simplesmente anotasse para leitura depois. E tem um texto que me chama a atenção, que é um texto lá do Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 4, no verso 4. E depois ainda no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, do verso 1 ao 13. Mas não precisa ler agora, são muitos textos para ler que só atrasariam a mensagem e não é necessário, você pode ler depois. Mas esse texto, do segundo livro de Samuel, conta a história de um jovem neto do rei Saul, chamado Mefibosete. E esse menino era filho de Jonatas, lembra lá de Jonatas, o amigo de Davi? Pois Jonatas e Davi, um pouco antes da batalha do Monte Gilboa, quando Davi ainda fugia de Saul, Jonatas reconhece que Davi seria o próximo rei. E ele faz um pacto com Davi. E ele diz, olha, quando você for rei, eu serei contigo o segundo. Olha que interessante, Jonatas, que era o herdeiro por natureza do trono, ele diz, olha, eu serei o segundo, porque eu sei que Deus te escolheu. E quando você for rei, me prometa uma coisa, você não vai exterminar e não vai deixar perecer a minha família. O tempo passa, Davi realmente se torna rei, mas Jonatas não sobrevive. Ele morre na batalha contra os filisteus, juntamente com Saul. E quando acontece essa batalha, nós precisamos entender que naquele contexto, toda a descendência real era sacrificada, era morta, sejam jovens, sejam adolescentes, sejam crianças. E Jonatas tinha um pequeno filho chamado Mefibosete, uma criança. E quando começam a executar as pessoas da família de Saul, a babá, a ama dessa criança, ela foge, é isso que diz lá no capítulo 4, ela foge desesperada, para salvar a vida daquele pequeno.
Mas enquanto ela foge, ela derruba aquela criança no desespero da fuga. E aquela criança vai ficar deficiente, né? A Bíblia chama de coxo. Nós não sabemos exatamente a deficiência dele, mas o fato é que ele ficou deficiente das duas pernas. E ela foge com aquela criança e leva aquela criança para pôr em segurança num lugar chamado Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, da tribo de Gileade. E aquela criança fica ali e cresce ali. O tempo passa, Davi é ungido rei, depois ele é ungido rei de todo Israel, e quando ele se coloca no trono, essa é a história do capítulo 9, ele se lembra da aliança com Jonatas. E ele pergunta aos seus servos: olha, existe alguém ainda da família de Jonatas para que eu possa usar para com ele de misericórdia? E as pessoas o informam: ah, sim, há um jovem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, que mora lá na casa de Maquir, num lugar chamado Lodebar. E ele diz assim: então me busquem esse moço. E um servo chamado Ziba, da casa de Mefibosete, vai até lá e conduz Mefibosete à presença de Saul. Agora você imagina o coraçãozinho de Mefibosete. Seu avô era um inimigo ferrenho de Davi. Seu pai não era. Mas o que ele podia pensar? Olha, assim como todos os reis fazem, esse rei também vai cortar a cabeça, para que não haja reclamação do trono, né? Ora, um parente dele chamado Esbozete lutou com Saul, com Davi, né? Mas, veja bem, quando ele chega à presença de Davi, ele se coloca diante de Davi como servo, e ele diz: Mefibosete, teu servo. E ele se diz chamar um cão, né, que era um termo depreciativo. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Para ficar mais fácil. Mas, quando esse jovem chega à presença de Davi, Davi fala assim: olha, por amor de Jonatas, teu pai, eu vou usar de misericórdia para contigo. E você vai viver agora comigo aqui no palácio como se fosse um dos meus filhos. E você vai comer a minha mesa. Olha que interessante. E o texto vai dizer que aquele jovem fica ali com a corte de Davi e ele vai viver no palácio. Meus irmãos, o que isso tem a ver com Efésios capítulo 2, verso 9? O livro de Efésios fala de eleição, fala do chamado, fala da redenção, fala da expiação, fala do selo, né, que é a justificação em Cristo Jesus, as novas vestes imprimidas em nós pelo Espírito Santo. E ele fala dessa obra da salvação em nós, que muda a nossa situação diante de Deus. Olha bem para a situação desse moço e analisa as coisas, porque o Antigo Testamento, ele é revelado pelo Novo, e o Novo Testamento está contido no Antigo. Davi era um tipo de Cristo, não o Cristo, tá? Davi era homem assim como nós, mas era profeta, sacerdote e rei, os ofícios que seriam os ofícios de Cristo. E ele é um tipo, uma figura, uma sombra daquilo que na realidade o Cristo seria. E isso que ele está fazendo com esse jovem é um ensino daquilo que Deus faria conosco. Aquele jovem estava num lugar chamado Lodebar, um lugar de não pasto. Está aqui o professor de hebraico, não posso errar. Um lugar de não pasto, um lugar de terra seca, ou talvez um lugar de não comunicação, no sentido de, olha, aqui é tão ruim que a gente põe a mão à boca, a gente nem fala aqui, né? Lembrando a palavra davar. Mas era um lugar difícil que aquele moço morava. Era um lugar seco, árido.
lugar de morte. E aquele moço, ele não poderia fazer nada por ele. A Bíblia vai dizer que ele era deficiente das 2 pernas. Hoje é difícil para alguém que tem uma deficiência. Hoje temos vários recursos, mas ainda assim é difícil. Agora você imagina naquele tempo lá na antiga Palestina. Não havia cadeiras de roda. Não havia a tecnologia que nós temos hoje. A vida dele naquele lugar que já era difícil, sendo deficiente, era mais difícil ainda. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que aquele que nasceu para ser um príncipe era um miserável. Era um miserável, que vivia uma vida miserável. Agora volta para Efésios. No verso 1 até o 3, ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Uma das grandes questões que nos diferem dos nossos irmãos arminianos é justamente essa. Nós calvinistas cremos que há em nós a depravação total. O que significa isso? É que em nós não há capacidade alguma de produzir nenhum bem espiritual, qualquer que seja. Nós estamos depravados, não moralmente, depravados no sentido de estragado, de corrompido, de deteriorado espiritual. E nós estamos nessa situação. É por isso que o texto começa dizendo: estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas os arminianos creem diferente. Eles creem que ainda há uma fagulha, um lampejo, uma pequena luz de Deus ainda na criatura que foi feita à imagem de Deus, e que isso nos capacita a aceitar Jesus. Essa é a grande diferença entre nós e os arminianos. Mas o texto diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado. Todos aqui já participamos de velórios, não? Será que o morto escolhe o terno que ele vai? As flores que vai no caixão? O local em que ele vai ser depositado? Que horário vai ser o enterro? O que vai ser servido no velório? Será que o morto escolhe, né, já depois de morto, para quem vai os seus bens? Certa vez eu li um livro de Dale Carnegie, e ele contava que no velório de Rockefeller, ele chegou ao lado do contador de Rockefeller, e ele perguntou: quanto ele deixou? E a resposta do contador foi: ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Morto não resolve nada. Morto não tem nada. E é essa situação que o apóstolo diz que nós estávamos antes da graça de Deus nos alcançar. Nós estávamos mortos. Eu não tenho como aceitar Jesus estando morto. Se nós não nascermos de novo, não há possibilidade de Cristo entrar em nossa vida, e isso é obra do Espírito Santo. Isso não é uma obra humana. É disso que o apóstolo está falando aqui. Romanos capítulo 3, verso 23, todos nós estávamos desgarrados, fora da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um que faça o bem, nenhum sequer. É isso que Deus diz em sua palavra. É por isso que Deus disse, Jesus disse a Nicodemos, capítulo 3, verso 3 de João: importa-vos nascer de novo.
Mas sabe o que acontece? Às vezes eu não consigo me alegrar na caminhada com Cristo, porque eu não entendi que eu nasci de novo. Às vezes nós não entendemos isso, né? Às vezes nós somos Nicodemos, e perguntamos a Jesus: escuta, mas como eu, velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? No verso 2, ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andastes outrora. O andar espiritual de cada um de nós antes de Cristo era compatível com a condição espiritual que nós tínhamos. Nós éramos influenciados, guiados pela potestade do ar, pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Era assim que nós procedíamos sem Cristo. Sabe, talvez para quem já nasceu num lar evangélico, isso seja mais difícil de compreender, mas para aqueles que, como eu, vieram de lar não evangélico, é mais fácil de compreender a diferença entre o reino das trevas e o reino da luz. É mais fácil entender a graça de Cristo, que nos chama de filhinhos, como diz João, do que o mundo, que nos trata como lixo. E às vezes nós não conseguimos valorizar isso. Gálatas capítulo 4 diz que nós andávamos nos rudimentos no mundo. Ou seja, se a potestade das trevas, como diz em Colossenses 1,13, é o que nos guiava, como é que isso podia dar em alguma coisa boa? A nossa condição era miserável. Lembrou de Mefibosete? Não se parece com a gente? Num lugar seco, num lugar ruim e impossibilitado de fazer algo a respeito. Queridos, se algum dia alguém falou que você coloca um tijolinho no céu, eu quero dizer que mentiram para você. Não é possível. Nada que façamos acrescenta nada à obra de Cristo. Ele disse na cruz: está consumado, está feito. E aquilo que ele fez, ninguém pode mudar. Mas eu quero que você perceba algo, que enquanto a gente estava nessa situação, nós éramos filhos da ira. Já leu Romanos capítulo 1, versos 18 e 20? A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Aqueles que deveriam conhecer a Deus, mas que não conhecem. Aqueles que deveriam glorificar a Deus, mas que não glorificam. Aqueles que percebem Deus à sua volta, mas não dão glória a Deus. Não estão capacitados a isso. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço. E como comunista, como filho da União Soviética, antiga União Soviética, ele chega ao espaço e ele vê o cosmos, e ele diz: estou no espaço e não vejo Deus. Neil Armstrong, em 1969, o ano que eu nasci, vai para o espaço, e Neil Armstrong diz assim: eu estou no espaço e eu vejo Deus em tudo. Somente os filhos da graça é que podem ver Deus. Então, se você está neste lugar, se você um dia foi tocado pelo Espírito Santo, você já saiu da terra seca. Lá, Mefibosete, quem foi buscar foi um homem chamado Ziba, para trazer ele para um rei humano cheio de pecado também. Mas quem veio nos buscar foi Jesus Cristo, o homem sem pecado, para nos levar a um Deus santo. Isso é motivo de alegria. E nós precisamos compreender isso. Há de haver sorriso em nossos lábios, porque nós somos salvos. Nós não morremos. Você consegue compreender isso? Nós só mudamos de lugar, saímos da igreja militante e vamos para a igreja triunfante. Nós fechamos os olhos neste lugar e acordamos
na glória. Só isso já é motivo para que nós fôssemos as criaturas mais felizes desse mundo. E alguém pode pensar assim: pastor, você não sabe os boletos que eu tenho que pagar. Aham, eu sei os meus. Todos nós temos, não é assim? Mas Davi não disse: fui jovem, hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Será que Deus mente? É óbvio que não. Queridos, nós fomos transportados das trevas para a divina luz do Senhor. Nós éramos mortos espirituais e Ele nos deu vida. Hoje nós somos vivos, eternamente vivos. Hoje pela manhã o irmão João, ele me falou algo que ele viu, agora eu não me recordo do autor, acho que foi Hernandes que disse, né? Ele viu num culto do Hernandes, e ele disse assim que o crente, ele nasce 2 vezes e morre 1 vez, mas o ímpio, ele nasce 1 vez e ele morre 2 vezes. Olha que interessante. Você nasceu como eu 1 vez, não é assim? Mas nós nos nascemos a 2ª vez? E nós viveremos para quanto tempo? Sabe, às vezes nós não conseguimos compreender que a nossa vida eterna já começou. Você não morre, meu querido. A gente só muda de lugar. Mas que coisa fúnebre, né? Para falar no domingo à noite. Você não morre, você muda de lugar. O nosso estado anterior era mortos. Mas aí teve uma ação de Deus. Veja o verso 4. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Lembra de Mefibosete? Davi, lembrando uma aliança com Jonatas, pergunta: tem alguém da família de Jonatas para que eu possa fazer o bem para ele? A Trindade Santa, na eternidade, antes da criação do mundo, disse: tem uns filhos aí que eu vou fazer o bem. Tem alguns que eu vou adotar. E eles fizeram um pacto. E no tempo, na plenitude do tempo, conforme diz Gálatas, Jesus chegou. Ele veio resolver aquilo que nós não poderíamos. Sabe, às vezes nós nos achamos, autossuficientes. Às vezes nós achamos que podemos tudo, Principalmente quando somos mais jovens, Depois a gente vai ficando mais idoso, a gente vai percebendo que a gente não pode nada, que a gente não consegue nada, e que nós 100% dependemos da graça de Deus. Mas às vezes a gente acha que consegue alguma coisa, mas o Salmo 124, ele diz assim: ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens teriam nos engolido, nos comido vivos, ele quer dizer. Queridos, Deus é rico em misericórdia, não é? Isaías 41, verso 9 e 10, ele diz assim: tu, Israel, quem escolhi, tomei da extremidade da terra, chamei dos cantos mais remotos, a quem disse: tu és meu servo, hoje eu te escolhi e não te rejeitei. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Irmãos, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar que a nossa vida está em Cristo, que nós estamos em Cristo. Pastor, mas tem lutas a partir de segunda. Amém. Mas Deus disse que estaria no nosso lado. Não há provação que dure. Não há prova que dure. Nós estamos guardados em Cristo e nós precisamos compreender isso. Nós precisamos levantar a cabeça e seguir em frente. Romanos capítulo 8, 28 vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas não são as coisas boas.
Às vezes algo que nós achamos ruim acontece conosco para a nossa salvação. Eu ouvi há muitos anos atrás de um professor que ele disse assim, que o eleito de Deus, mesmo que chamuscado, ele vai chegar no céu. Queridos, aquele que é salvo, Deus vai conduzir, Deus vai direcionar para que chegue lá. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, verso 5. Nós estamos unidos a Cristo. É por isso que Efésios capítulo 1, verso 3, diz que as bênçãos foram derramadas em Cristo. Há uma expressão católica que diz assim, né? Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Quem foi católico conhece isso, né? Eles só estão certos numa coisa, que é em Cristo a bênção. A bênção de Deus é em Cristo. Porque quando nós estamos ligados a Cristo, nós somos ligados a Cristo na sua morte. E na morte de Cristo na cruz, os pecados foram pagos. A cédula foi rasgada. A dívida foi remida. É isso que significa remissão. É pagamento. É pagamento. E tudo isso foi pago e ficou cravado na cruz. E aí Jesus vai para o túmulo. O apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 26, ele diz assim, ainda que o velho homem se corrompa, o homem interior se renova. O mesmo apóstolo Paulo, na segunda carta, verso 5, 17, diz assim, tudo se faz novo. Aquele que está em Deus, tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. Mas sabe qual que é a dificuldade? É que nós teimamos em viver a velha vida. Há pessoas que quando você vai conversar com ela, né, ela vai te dizer assim, nossa, eu fui convertido a Deus, mas antes eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia tal coisa. Sabe, dá vontade de perguntar para esse irmão o seguinte, tá bom, quer que eu peça para Deus pedir desculpa por você? Porque Ele te salvou, né? E talvez lá tivesse melhor. Sabe, às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus fez por nós. E é esse o motivo das vezes nós andarmos emburrados como o filho não pródigo de Lucas 15. Está do lado do pai, tem as bênçãos do pai, tem o cuidado do pai e vai reclamar com o pai que não tem um cabrito para fazer um churrasco. E o cabrito estava à disposição, era só ele matar e fazer o churrasco, né? Mas sabe, não se percebe como filho, não se percebe na adoção de Cristo Jesus. Às vezes nós não percebemos a profundidade dessa palavra, que diz que nós fomos adotados, porque o filho natural, ele vem pela forma natural, não é assim, o biológico? Eu e minha esposa não escolhemos os nossos filhos, né? Foi Deus que enviou uma menina e um menino. Nós não escolhemos como eles seriam, mas aquele que já passou por uma adoção, ele passa por um processo de escolha. Quem adota, adota porque quer, não é assim? Ninguém é obrigado a uma adoção. E é esse o sentido que o texto vai dizer de Deus. Ele nos adotou por vontade dEle, por liberalidade e bondade dEle. Ele nos tornou herdeiros. Eu acho interessante no capítulo 1 que ele vai usar uma expressão que significa outorgado, né? Quem é do mundo jurídico aí sabe o que significa essa palavra, né, presbiterense? Outorgado, outorgante. Outorgante é aquele que dá ou vende alguma coisa. Outorgado é aquele que recebe, que é colocado na posse. E é isso que a Bíblia diz em relação a nós, que nos foi outorgado o Espírito Santo de Deus, que é o selo que nos garante a salvação. Meus irmãos, Jesus é o novo Adão. A humanidade está sendo recriada pelo novo Adão. E é por isso que nós nascemos de novo em Cristo. Não é mais a linhagem do primeiro Adão, é a linhagem do segundo Adão. E essa linhagem é a igreja. São os gentios, são os judeus, todos juntos, aqueles que confessaram Jesus.
Nós somos a nova criação de Deus. É por isso que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. É somente essa criação que permanecerá. Você faz parte dela. Eu, pela graça de Deus, faço parte dela. Nós fazemos parte dela. Se nós fôssemos pentecostais, nessa hora a gente ia falar, glória a Deus. Tá? Presbiteriano também pode falar, mas pode falar quando for verdade. Né? Glória a Deus, pelas suas maravilhas, porque foi Ele que nos remiu. Agora, para encerrar, vai para o verso 6. Ele diz assim, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Essa é uma palavra que dá um nozinho na nossa cabeça, né? E nos ressuscitou. Alguém aqui já morreu? Fisicamente? Ainda não, né? Como é que a gente ressuscitou? Nós ressuscitamos espiritualmente. Há uma ligação entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Salvador. O primeiro Adão pecou e muitos foram afetados por esse pecado, todos. O segundo Adão morreu para a remissão daqueles que creem. Mas nós morremos em Cristo, se nós cremos na sua morte redentiva. Nós somos ligados a Ele na sua morte. E se nós somos ligados a Ele na sua morte, nós somos ligados a Ele na sua ressurreição. É por isso que o apóstolo diz, já ressuscitamos em Cristo, e com Ele nos assentamos aos lugares celestiais. Cristo adentrou o céu. Cristo é o sumo sacerdote. Nós estamos com Ele assentados no céu. Essa é uma daquelas coisas do já e ainda não. É por isso que ele diz em Romanos, já glorificados. Deus, Ele não vê como nós vemos. Deus vê passado, presente e futuro da mesma forma. É por isso que às vezes a Bíblia confunde a gente, né? Às vezes você vai ler lá em Romanos 8, 24, ele vai falar da salvação no passado. Às vezes nós lemos lá em Romanos 5, 9, 10, ele vai falar da salvação no futuro. E aí nós vamos lá para Coríntios, né, a primeira carta, a segunda carta, ele vai falar da salvação no presente. Por quê, queridos? Porque a obra que o Espírito está fazendo, Ele já está fazendo hoje. Sabe qual que é o problema de nós não entendermos a obra da salvação já? É que nós continuamos a viver a velha vida. Nós continuamos nas mesmas coisas. É o complexo de Gabriela, lembra lá de Jorge Amado? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Ora, que crente que é esse? Que salvo é esse que vai dizer que vai viver dessa forma para sempre? Se eu nasci de novo, se eu fui ressurreto com Cristo, se eu estou nos lugares celestiais, como é que a minha vida pode ficar da mesma forma? Um dos grandes equívocos em relação à eleição é o eleito que pensa que por ser eleito, ele pode viver de qualquer forma. Uma vez uma pessoa me falou isso, ele disse assim, mas se eu sou eleito eu posso viver como eu quero. Eu falei, você pensa isso? Ah, mais ou menos. Eu falei, então reveja o teu pensamento que eu acho que você não é salvo. Você só achou que foi salvo. Ora, qual o crente que vai ter prazer no pecado? Qual o crente que vai ter prazer na transgressão? Pelo contrário, aquele que foi renovado, aquele que nasceu de novo, terá vergonha do pecado, terá culpa pelo pecado, vai se arrepender pelo pecado, vai se dobrar diante de Deus e dizer, miserável homem que sou. Mas qual então o fundamento dessa ressurreição que já aconteceu em nós, no novo nascimento? Abre comigo Romanos capítulo 12. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Achou Romanos capítulo 12? Amém? O texto nos diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe qual que é a marca de um salvo, de um ressurreto? É a nova mente. É a metanoia. Nós mudamos aqui. Agora, se não há mudança aqui, reveja. Reveja. Porque talvez você não compreendeu ainda a salvação pela graça, porque talvez não nasceu de novo. Capítulo 2, verso 8 diz assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido, é um favor de Deus, não tem mérito. Mas pastor, eu não entrei com a fé. Também não, porque aqui diz assim: mediante a fé, vírgula, e isto, fé, não vem de vós, é dom, é carisma, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aí ele termina com o verso 10, e é isso que eu quero te chamar a atenção ao final dessa mensagem. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não fazemos nada para ser salvos, mas nós somos salvos para fazer alguma coisa, fazer aquilo que Deus nos confiou para fazer. Estávamos mortos, a graça de Cristo nos deu vida, com um propósito: que na nossa condição atual, de livres do pecado, nós vivamos a vida do Filho de Deus nessa terra. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode falar isso com segurança? Não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Irmãos, em nome de Jesus, que a mudança na nossa mente nos leve a essa verdade dia a dia, e que o nome de Cristo seja glorificado em nossa vida. Amém? Vamos lembrar um pouquinho de Mefibosete. Ele era alguém que estava num lugar árido, miserável. Ziba foi buscá-lo e o trouxe à presença do rei. Nós estávamos num lugar árido, mortos em nossos delitos e pecados. Jesus veio nos buscar e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos à mesa do Rei. Isso é muito importante, mas nos traz uma grande responsabilidade, que possamos viver como filhos de Deus. Deus seja louvado.